Agora está gravando. Isso. Meus irmãos, para quem está assistindo essa aula, Pai do Senhor, vamos iniciar mais uma aula de ética cristã. E vamos iniciar com oração, né? Quem pode orar? Kézia, pode fazer essa oração? Está mutado. Oi. Desculpa, gente. Eu tô auxiliando na tarefa aqui, mas eu vou dar uma pausa. Então, vamos orar. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, graças te damos pelo dia que passou, pelo teu cuidado. O Senhor nos dá mais oportunidade de termos esta aula, no qual vamos aprender da tua palavra e usá-la com sabedoria. Abençoa nosso professor, os colegas que aqui já estão e aqueles que ainda não chegaram. Que o Senhor venha nos proporcionar um momento de aprendizado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou compartilhar a tela aqui, meus irmãos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre pena de morte. Isso, vocês estão vendo aí, né? Engraçado que ele mudou aqui, porque eu comecei a compartilhar a tela. Deixa eu ver se funciona melhor. Acho que é assim mesmo. Mas ok, dá para ir. Na próxima nós vamos falar sobre, acho que é a moralidade da guerra, né? E nessa aula, isso, a moralidade da guerra. Sobre pena de morte. Acho um assunto interessante para a gente discutir e aprender também. Então eu vou passando aqui e a gente vai discutindo a respeito disso, né? Eu pus uma pergunta introdutória aqui, uma imagem impactante, né? Chocante, de uma cadeira elétrica, que era um método de pena de morte alguns anos atrás nos Estados Unidos, mas hoje não existe mais, pelo que eu saiba, né? Esse método de matar o criminoso, o condenado, agora de uma maneira mais, que eles chamam de mais humana, através da injeção letal. Mas abrindo a discussão aqui, vou pedir até a opinião dos irmãos sobre essa pergunta. Somente Deus tem o direito de tirar a vida de um homem? Ainda antes de a gente passar a aula, porque a gente vai tratar sobre isso, mas eu queria entender o que é que os irmãos pensam até hoje, por exemplo, né? Então, sem se aprofundar muito, o que é que os irmãos têm em mente? Somente Deus pode fazer isso diretamente? Ou, biblicamente, existe permissão para isso, para que um ser humano tire a vida de outro ser humano, independente da circunstância, né? Eu sei que vai ter coisas que ficam bem claras, como assassinato e outras coisas. Obviamente, um assassinato sempre vai ser contra a vontade de Deus, mas existe alguma circunstância que Deus permite um homem tirar a vida de outro, ou ele quer dar esse direito? Agora eu queria que os irmãos abrissem o microfone e dessem uma opinião. Ainda nós estamos aqui para aprender, então não precisa se preocupar em estar certo ou não, tá? Quem vai ser o primeiro? Eu acredito até hoje que somente Deus dá a vida e tira a vida. Sim. Kézia? Qual é a sua crença hoje? Aí eu creio que só Deus, sabe? Porque é Ele quem dá a vida e é Ele que tira a vida. Por mais que existam tantas doenças que vivem, que diariamente, né, constantemente tirar a vida das pessoas, mas eu creio que tudo é pela permissão de Deus. Porque os homicidas ou os assassinos, se eu não me engano,
Eles não herdarão o reino dos céus. Então, creio que só Deus pode tomar essa decisão de tirar a vida de uma pessoa. Então, bom ouvir a opinião dos irmãos. E esse estudo, eu estou me baseando naquele livro que eu já passei o slide, foi o primeiro livro do slide lá das referências bibliográficas. Mas esse assunto é extenso, pode ser lido em outros livros também. Mas vamos lá, eu vou entrar na discussão aqui, eu vou tentar não ser conclusivo, porque é um tema... Primeiro porque o autor não é tão conclusivo, ele é mais de jogar os argumentos para a gente se debater, né? E, entendeu? Então é melhor do que simplesmente entregar uma conclusão. Então é para a gente incentivar a nossa mente a raciocinar, né, dentro da palavra e etc. Então, eu vou falar sobre alguns argumentos a favor da pena de morte, né? Então, quem argumenta a favor da pena de morte, e lembrando que eu não vou usar somente argumentos bíblicos agora, eu quero apresentar, né, o que as pessoas que são a favor da pena de morte, o que elas afirmam, né, o que elas argumentam a favor da pena de morte. Diz aqui o seguinte, primeiro ponto, a pena de morte expressa uma exigência legítima da sociedade por justiça. Aqui nós vamos entrar no contexto de pena de morte somente para o Estado, tá? O Estado poder executar isso. Então, assim, os Estados Unidos tem isso, né? Se alguém, dependendo do crime que cometer, ele é condenado à morte. Então, olhando para esse aspecto, não estou olhando para um aspecto de defesa pessoal e outras coisas. Estou olhando mais pelo aspecto de o Estado poder aplicar essa pena de morte. Biblicamente, o Estado estaria correto ou não, né? No caso, a Califórnia tem a lei da pena de morte. Então, a pena de morte, para quem argumenta a favor, diz que é uma exigência legítima da sociedade por justiça. Então, assim, uma pessoa mata outra, um criminoso, um assassino, de uma maneira injusta, né? A sociedade vai querer uma resposta à justiça. Então, a justiça é eu dar aquilo que a pessoa merece, né? Isso é justiça. Quando você vai num tribunal ou processou a empresa, você espera a justiça, ou que seu dinheiro seja devolvido, ou qualquer outro crime, né? Você vai exigir justiça. Mesmo se essa justiça não seja a morte, você vai querer, por exemplo, o normal de todo mundo que, infelizmente, perdeu um ente querido por um assassino, ele vai querer justiça, né? Ele vai querer que a polícia prenda o assassino e ele cumpra essa pena. Como é que eu posso dizer? Nós, como sociedade, como seres humanos, estamos clamando por justiça. Esse é o normal nosso. A gente quer um lugar justo, morar num país justo. E quem argumenta a favor da pena de morte, ele diz que a pena de morte ela é justa para alguns casos, ou seja, a sociedade será satisfeita, ficará satisfeita se um determinado criminoso morrer pelo seu crime, né? Então, sacia a sede de justiça, que é natural, né, do ser humano e da sociedade, né? Ninguém vai querer ir para um país onde não tem justiça. Eu acho que ninguém aqui iria querer morar num país onde não tem justiça. Inclusive nós, como sociedades aqui no Brasil, como cidadão, a gente quer um país justo, né? Onde, vou dar um exemplo aqui, mas inclui várias coisas, por exemplo, onde o político que roubar, ele precisa ser penalizado com isso. Então, esse clamor por justiça pode ser saciado por alguns, para quem defende isso, pela pena de morte, o assassino morrer, né, por ter matado alguém, ou em outros casos também as pessoas defendem, mas é mais no caso de assassinato, mas tem gente que defende também a pena de morte para outras circunstâncias, né, estupro, sequestro, enfim. Então, quem vai argumentar sobre isso fala sobre justiça. Segundo ponto, a pena de morte fornece um meio inigualável de deter o crime, né?
Quem é a favor da pena de morte também usa esse argumento. É uma maneira de parar o crime. Primeiramente, pela pessoa que vai morrer, porque ela foi penalizada com a morte, ela vai morrer e aquela pessoa não tem condições mais de voltar a praticar aquele crime. Então, essa pessoa, ela tem a lei, né, a pena de morte como um todo, ela detém o crime, não só para o criminoso, que será morto, mas também para aqueles que vão temer a morte, né? Então, muita gente vai deixar de ser assassino porque vai temer ir para a cadeira elétrica, embora isso até onde eu sei não tem mais, mas independente do tipo de morte, ele vai temer que o Estado penalize ele com a morte. Então, é uma maneira de deter o crime, de você frear o crime em um determinado lugar. E o autor coloca como uma maneira inigualável. Por que inigualável? Porque a gente, como humano, entende que é a pena mais severa, né, a morte. Né? A gente entende que talvez seja mais severa, embora isso é discutível, né? Tem gente que não acredita que a morte é a punição mais severa. Existem punições mais severas do que a morte. Torturas, agressão física, no caso, a pessoa ser punida fisicamente. Tem alguns países do Oriente Médio, né, que penaliza a pessoa com decepar a mão dela e não matar ela. Então, alguns defendem que existem meios mais graves, mais penosos do que a pena de morte. Mas fica o argumento aí, né, de quem defende. Ele acha que é uma maneira inigualável de deter o crime. Terceiro, custo de um prisioneiro que passa a vida na prisão, aí falando agora de prisão perpétua, né? O custo de um prisioneiro é muito maior do que o custo dos processos de apelação para o caso de pena de morte. O que acontece? Esse ponto 3 aqui, ele é mais voltado para o contexto americano, tá? Por isso que pôs o custo aqui. Existe um estudo dizendo que quando a pessoa ela é condenada à morte, existe um gasto excessivo para deixar na justiça ali, advogados, enfim, o Estado também gasta muito, aproximadamente, eu acho que esse valor é aproximadamente $500 mil. Então, é um gasto médio de quem é condenado à morte, porque os advogados e o Estado vai ter que correr muito para que isso fique muito bem provado, de maneira que o risco de alguém morrer sem ser o criminoso seja muito, muito baixo. Então, existe um gasto nos Estados Unidos, falando dos Estados Unidos, muito grande para uma pessoa que é condenada à morte, né? Gasta muito em questões judiciais a ponto de ter uma média de $500 mil. Então, as pessoas que argumentam a favor dizem assim que a pessoa que é condenada à prisão perpétua gasta muito mais do que uma pessoa que é condenada à morte, porque o gasto de uma pessoa que vai ser preso para sempre é, em média, $900 mil até o fim da sua vida. Ele envelhece na prisão e morre lá, que a prisão perpétua não tem mais chance de sair. Isso é um argumento de quem é a favor da pena de morte. Inclusive, ele quer dizer o quê? Que até os gastos financeiros são inferiores a manter alguém preso para sempre, que seria a prisão perpétua. Ponto 4, a pena de morte não é uma punição cruel e incomum. Por que eles estão usando esse quarto ponto? Porque quem é contra fala que a pena de morte é muito cruel. Né? A pena de morte, e de fato é. Mas aí depende do ponto de vista. Mas, enfim, o quarto ponto é que quem é a favor da pena de morte diz que não é uma punição cruel. Porque hoje a pena de morte nos Estados Unidos ela é por injeção letal, ela é sem dor. A pessoa dorme e, de repente, depois de aplicar alguns medicamentos, ela simplesmente morre. Então, eles alegam que é uma maneira indolor de morte, não é cruel. Né? Então, de repente, um debate de quem é contra a pena de morte, se ele disser que é cruel demais, a pessoa que é a favor da pena de morte vai dizer que não, que é Neison, não totalmente... estou te ouvindo. Você não deixou no mudo aí, não? Na verdade, Deixa eu olhar. Opa. Não está no mudo, pode ser a conexão. Tá me ouvindo agora?
Estão me ouvindo? Estão me Eu ouvindo estou, agora? eu estou ouvindo. Ah, ok. Kézia, você está me ouvindo? Deixa eu ver se ela responde. Não, ainda não estou te ouvindo, mas eu vou ver se o problema é aqui comigo. Sim. Irmã Odete, a senhora continua me ouvindo? Sim, Tá, vou dar continuidade aqui. Kézia, assim que você me... Deixa eu digitar para a Kézia aqui. Ok, vamos continuar aqui. Agora eu vou usar alguns argumentos contra a pena de morte, que é contra a pena de morte, né? Quem não é a favor. Lembrando que eu não estou usando a Bíblia aqui para argumentar. Eu estou usando conceitos gerais, né? De pessoas que creem na Bíblia e que não creem na Bíblia. Então são argumentos que podem ser aplicados, independente da pessoa ser crente ou não. Eu vou mostrar os dois lados da moeda. Quem é contra a pena de morte? Ele alega no ponto 1 o seguinte: a pena de morte afeta a dignidade das pessoas criadas à imagem de Deus e desvaloriza a vida humana. Então, esse primeiro ponto é um ponto. Ele é um pouco voltado para a Bíblia? Sim, ele é um pouco voltado para a Bíblia, porque ele usa ali a figura de Deus, a imagem de Deus, que são questões que a gente vê na Bíblia. Então, ele está apelando ali um pouco para a espiritualidade, correto? Porque ele diz que matar uma pessoa, você não é uma maneira digna para um ser humano que foi criado à imagem de Deus, ou seja, não é correto. E o ponto 2, quem argumenta contra a pena de morte diz que os erros são irreparáveis, né? Ou seja, imagina matar alguém que não é culpado. É uma coisa que é possível, porque nós seres humanos podemos errar em algum momento, embora tudo é feito, principalmente nos Estados Unidos, para que isso nunca aconteça. Mas os erros são irreparáveis, uma vez que perdeu a vida daquela pessoa, não tem mais como consertar. Ponto 3. Deixa eu só perguntar, Lucas, se ele está me ouvindo. Lucas, se você estiver me ouvindo, você me manda aqui no chat, por favor. O ponto 3. Kézia voltou. Está ouvindo agora, Kézia? Agora sim. Ah, joia. O ponto 3. A reabilitação do criminoso se torna impossível. Ou seja, se uma pessoa é condenada à morte, não tem como recuperar ela. Ou seja, se ela mudar, tem gente que muda, que pode acontecer, de ter uma transformação do momento que ela foi condenada à morte até o dia da morte, porque tem um espaço de tempo aí, né? Nos Estados Unidos, acho que esse espaço de tempo é bem longo, ele não é tão simples, não é tão rápido, não. A partir do momento que a pessoa é condenada à morte, tem uma série de processos demorados, eu acho, até o dia dessa pessoa morrer. Eles chamam isso de o corredor da morte. Quando a pessoa é condenada à morte, está aguardando o dia dela morrer. Então, essa pessoa está no corredor da morte, é um termo utilizado nesse caso. E fica claro que a reabilitação do criminoso é impossível porque ele vai morrer, né? Então, tem gente que muda, tem gente que quer restaurar, tem gente que se arrepende, tem gente enfim, ela tem uma mudança de vida. Inclusive, tem casos que eu ouvi falar aqui nesse livro de um diretor de um presídio que ele percebeu a reabilitação de um homem que estava sendo condenado à morte de uma maneira que ele
passou até a cuidar dos outros prisioneiros, ele recebeu algumas funções que eram possíveis ali. Ele teve uma mudança de caráter tão impressionante à vista do diretor, que o diretor disse que ele podia voltar para a sociedade tranquilamente. Então está aí um ponto de quem argumenta contra a pena de morte, é isso. Se a pessoa mudar, não tem mais jeito, ela vai morrer de qualquer jeito, vai morrer em qualquer circunstância. Ponto 4. As sentenças de morte são geralmente acompanhadas de processos de apelação longos e caros, que é o que eu já argumentei lá, né, no quem é a favor. Eles dizem que é muito caro, mas quem é a favor fala que não é tão caro quanto manter uma pessoa presa para sempre. Tem uma média, um custo médio para o Estado de $900 mil e para a pena de morte é um custo médio de $500 mil, que é um custo menor. Então, esse ponto 4 já tem um ponto de debate aí, né? Eles argumentam ser caros e o outro argumenta que não é tão caro. Ponto 5. A maneira pela qual a pena de morte é aplicada gera desigualdades. Por quê? Porque foi detectado estatisticamente que a maioria dos condenados à morte são pessoas de origem pobre e negros. Por quê? Porque faz parte da origem deles, é uma origem com... Eu não sei se eu posso falar que é cultural, ou que eu posso falar que é pela pouca educação que tem, ou pelo contexto que eles vivem, enfim. Quem argumenta que contra a pena de morte diz que só atinge os pobres e os negros, porque a maioria dos criminosos, pelo menos pelas estatísticas, né, dos que são presos, são negros e pessoas de origem pobre. Então, eles dizem que isso não é justo, né, que apenas essas pessoas sejam atingidas, porque a maioria das pessoas que são presas são desses lugares. Ou seja, que venha cometer um crime que é passível de pena de morte. Então, é um argumento também. 6º argumento, a exigência por justiça é inconsistente com a ética de Jesus acerca de perdão e redenção. Aqui já espiritualizando e usando a Bíblia, quem argumenta contra a pena de morte, ele diz que essa exigência por justiça da pessoa que teve um parente morto por um assassino ou qualquer outro tipo de crime que vai levar o criminoso à morte, à pena de morte, eles dizem que não condiz com o que Jesus pregou sobre perdão e redenção. Ele diz que entra em contradição. A pessoa que exige essa justiça a ponto de matar uma outra pessoa não condiz com a pregação de Jesus. É o argumento de quem é contra a pena de morte. Um deles, né? Um dos argumentos. E aqui eu vou falar sobre a Bíblia agora. Vamos tentar ficar mais na Bíblia. Vai ser uma análise mais do Antigo Testamento, mas vamos falar sobre o Novo também. Eu tenho alguns textos aqui do Antigo Testamento onde Deus autoriza a pena de morte. Na lei de Moisés, casos, eu vou ler rápido, tá? Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, quem quiser estudar mais a fundo, ler as referências em casa, é legal, é interessante fazer essa análise, para a gente poder chegar num ponto que a gente acredita ser a vontade de Deus nas Escrituras. No Antigo Testamento, homicídio, amaldiçoar ou maltratar os próprios pais, sequestro, adultério, incesto. Incesto é relação íntima com parentes próximos. Parentes próximos aqui é irmão, pai, mãe, tá? É pecado, obviamente. Então, era esses crimes aqui, que também eram pecados, Deus sentenciava eles à morte, e aí quem tinha que matar era o povo. O povo tinha que julgar essas pessoas e matá-las. Não, Deus não matava lá do céu no sentido de mandar um raio, ou que seja, embora na Bíblia também tem esses casos que Deus matou pessoas diretamente. Tem vários casos, né? Mas esses casos aqui, Deus determinava que eles fossem julgados e mortos pelos israelitas. Então, homicídio, já falei, amaldiçoar pai e mãe, amaldiçoar ou matar pai e mãe, sequestro, adultério, incesto, bestialidades. Bestialidades é relação sexual com animais, isso também era pena de morte para o povo de Israel. Relação sexual homossexual, né? É a relação entre homossexuais.
promiscuidade sexual antes do casamento, aqui entrando na questão de não é adultério que eu ia falar, fornicação. Estupro de uma virgem comprometida também era pena de morte. Bruxaria, oferta de sacrifício humano, oferta de sacrifício ou culto a um deus falso, violação do dia do descanso, que é o sábado, mostrar desprezo pelo tribunal. Esses aqui são alguns crimes, eu não sei se são só esses, pode ser que tenha mais, mas são os que eu peguei do livro, né, como referência. E os irmãos podem investigar melhor, estudando referência por referência. Então, primeiramente, eu quero desconstruir aqui, com muito carinho, digamos assim, é que pelo menos no Antigo Testamento, até então, a gente vai chegar no Novo daqui a pouco, mas pelo menos no Antigo Testamento, as pessoas tinham autorização de Deus para matar, nesses casos aqui. Então, Deus autorizava alguém que foi pego, um homicida provado, ele tinha que ficar provado por testemunhas oculares que ele era homicida. Depois de ser julgado pelo povo, ele era morto pelo povo. E todos esses pecados aqui, crimes, tá? Então, primeira coisa, Deus autoriza sim, no Antigo Testamento até agora, de pessoas tirar a vida de outra mediante julgamento e uma justiça que vem da lei de Moisés, dada a Moisés, né? Existe sim essa autorização de Deus, tá? Até então, nós estamos falando do Antigo Testamento. Vamos chegar no Novo daqui a pouco. Tá. E alguns pontos aqui sobre, ainda na Bíblia, né, sobre argumentos bíblicos. Aqui não é nem contra nem a favor, tá, irmãos? Aqui eu estou misturando agora esse último ponto. Eu já falei contra e a favor, agora eu estou falando diretamente da Bíblia. Tentar discernir na Bíblia se o Estado pode, como os Estados Unidos faz, né, ter a pena de morte como uma das penalidades por alguns crimes. Alguns que querem aplicar a lei mosaica como base para apoiar a pena de morte, no entanto, somente considerando em casos de homicídio. Ou seja, tem pessoas que querem usar a lei mosaica como base para apoiar a pena de morte. Ou seja, a lei mosaica nos dá essa base, como eu já li para os irmãos, vários crimes e pecados que eram dignos de morte no Antigo Testamento. Então, as pessoas hoje, que nós já estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, alguns dizem, eu posso usar a lei de Moisés como base, como uma base ética e moral para nós hoje. Correto? Isso é um argumento de alguns que querem defender a pena de morte. Segundo ponto, o retencionista é só o nome mais difícil para quem apoia a pena de morte, tá? Ele deveria apoiar a lei em todos os casos se for usar a lei mosaica como base. Então, isso já é o autor do livro que eu estou usando. Ele diz assim, olha, se for para usar a lei mosaica para apoiar pena de morte, é ideal que essa pessoa ela tem que ser justa o suficiente para apoiar em todos os casos que a lei exige pena de morte. Por que ele está falando isso? Voltando aqui. Porque a maioria das pessoas que quer usar a lei só quer usar ela para pena de morte em caso de homicídio, assassinato. E não é isso que a lei ela aponta vários tipos de crimes que não é só homicídio, que é digno de morte no Antigo Testamento. Então, o autor está dizendo assim, olha, se a pessoa vai usar a lei para basear isso, tem que ser para todos os crimes que a lei apontava que deveria ser pena de morte, e não somente homicídio, né? Mas alguns dizem, eu quero a lei, mas só para o caso de homicídio. Então, fica um pouco incoerente de acordo com o autor do livro que eu estou usando. Terceiro ponto, a lei mosaica dá apoio à pena de morte, embora algumas leis não são aplicadas a nós hoje. É uma outra argumentação. Essa já é a argumentação mais difícil. Ou seja, a lei de Moisés nos dá uma base moral para nós hoje, que estamos na Nova Aliança. Existem coisas na lei que nos dão uma base moral para dizer, isso aqui é uma coisa boa. Inclusive, vou deixar aberto aqui para os irmãos falar, só para ver se eu estou muito longe, se os irmãos estão conseguindo mais ou menos pegar. Então, a pergunta é a seguinte, meus irmãos. A lei mosaica, lá do Antigo Testamento, são 613 leis, várias, eu citei algumas aqui, mas são muitas. Os irmãos acreditam que nos dá base para
nós hoje obedecermos, e quando eu falo base, eu não estou falando todas, eu estou falando se ela é útil de alguma maneira para nós hoje, para colocar isso como base para nós, mesmo que você não defenda a pena de morte, você acredita que a lei tem esse poder de, não é esse poder na verdade, ela tem essa autoridade de guiar, pelo menos em parte, a maneira como eu devo viver para glorificar a Deus? A irmã Odete e Késia, queria que vocês falassem um pouquinho. Se a gente for olhar a lei mosaica, tem muitas coisas lá que a gente pode tirar como base e que não foram mudadas na nova aliança, né? Como, por exemplo, honrar pai e mãe, adorar apenas um Deus, né? E a gente vê que se essas partes que Deus ordena, dá liberdade ao povo para matar, se isso fosse algo tão assim importante e útil, teria permanecido na nova aliança. Jesus teria reafirmado, né, essa parte de que poderia dar ordem a tirar a vida de alguém que fizesse mal ou errado, como a gente vê, de pessoas que poderiam se tirar a vida se abusasse de alguém, se matasse um ao outro, como antigamente a gente tinha cidades de refúgio. Então eu vejo assim, tem partes na lei mosaica que serve hoje pra gente, mas essa parte aí de, eita, de tirar a vida, né? Não vejo isso como útil nos dias de hoje, até porque Jesus na nova aliança, Jesus não fez essa parte, não nos dá liberdade e autoridade para continuar essa prática. Ótima colocação, Késia. A irmã Odete tem também alguma opinião sobre isso? Não, vou ficar só ouvindo mesmo. Porque tem muitas coisas lá que dava para ser aplicadas se fosse viver pela lei. Mas já estamos na graça e eu prefiro. Porque hoje em dia, se a gente for olhar a questão do dia a dia, principalmente de filho com pai, de família principalmente, a nação, as coisas assim, se for julgar pela lei, vai escapar poucos. Sim. Então, a gente tem que viver no conhecimento, eu penso, mais no conhecimento da graça e na misericórdia do nosso Deus. Entendi. Então, meus irmãos, boa colocação, irmã Odete. E vamos seguindo aqui. Aí tô levando pelo pensamento do autor que eu estou usando. O próximo ponto seria o seguinte, ó. É necessário cautela para aplicar a lei mosaica hoje, visto que não estamos mais debaixo da lei. Aí tem as referências aqui dos livros que mais falam, Romanos, Gálatas, Hebreus. Aí ele usa aqui, o autor usa o seguinte, ó, por exemplo, as leis cerimoniais não se aplicam enquanto as leis morais sim. Isso aqui é uma colocação do autor. O que ele diz? É o que Késia falou. A lei tinha assim, honrar pai e mãe. E está valendo hoje, correto? É uma coisa que é moralmente correto, eu tenho que honrar pai e mãe. É uma lei que é válida para mim moralmente. Então, o autor diz assim, olha, temos que ter cuidado para aplicar a lei mosaica hoje. Ele não está falando que não deve ser aplicada, ele diz para ter cuidado. Porque ele entende que tem coisas, ele entende não, né? Todos nós entendemos que tem coisas, meus irmãos, que não se aplicam mais. Vamos dar o exemplo de cerimônias, né, de separação a sacerdócio, tinha que sacrificar animais. Então tem muitas coisas que fica claro, se você lê Hebreus também fica muito claro que não tem como praticarmos mais, porque fica muito claro que a vinda de Cristo aniquilou essa parte. Por exemplo, sacrifício de animais, eu já citei aqui, mas tem muitos que ficam, né? O que fica da lei mosaica para mim hoje? Você ter somente um Deus. Está escrito nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte da lei mosaica.
Então, o autor diz assim, olha, temos que ter cuidado, porque a nova aliança aboliu muita coisa da lei, enquanto outras permanecem, né? A própria lei diz também que nós não podemos ter outros deuses diante de nós, adorar somente a um Deus, não podemos roubar. Os irmãos crêem que roubar é um pecado, correto? Assassinar, está escrito lá, não matarás, e a palavra ali é assassinar, diferente de... O que é assassinar tem diferente de matar? Que assassinar é matar injustamente, lá na lei mosaica, porque eu acabei de mostrar para os irmãos que tinham vários pecados que o povo tinha que matar aquele criminoso, aquele pecador, porque Deus que ordenou pela lei. Então, o autor diz assim, ó, vamos ter cuidado. Ele não fala quais são as leis, porque é muito complexo, é um debate isso aqui não é um... ele não está muito sendo conclusivo. Ele vai ter uma conclusão, o autor vai ter, eu vou até falar depois. Mas ele evita essa conclusão. O autor ele quer deixar o leitor escolher, né? Assim como os irmãos aqui têm direito de escolher o que é mais viável. Viável não, né? O que é mais bíblico, vamos dizer assim. Não é o viável, é o mais bíblico. Porque se for pelo viável, a gente escolhe o que a gente quer, né? E a gente tem que seguir a palavra. Então, a questão é ter cuidado em aplicar a lei mosaica para hoje. Tá? Embora a gente não entre nos detalhes de quais leis são, quais não são. Mas temos alguns exemplos que foi citado. Continuando, meus irmãos, deixa eu ver quanto que falta aqui, acho que é o último. Continuando, ó. Alguns defendem que a lei não pode ser usada como base moral, vista que o Novo Testamento deixa tão claro que a igreja não está mais debaixo da lei. Esse é um argumento de pessoas que ele praticamente ele fala que a lei não serve como base moral em nenhum aspecto. Só fica realmente valendo o Novo Testamento e tudo que tiver no Novo está ok, tá? Tem que seguir. Então, amar o teu Deus sobre todas as coisas está no Novo Testamento. O que está no Novo Testamento? Honrar pai e mãe, está no Novo Testamento. Acho que está em Hebreus, se eu não me engano. Não vou me lembrar. O que mais está no Novo Testamento? Não podemos roubar, né? Paulo escreveu dizendo assim, aquele que roubava não rouba mais, não roube mais. Então tem muitas coisas que o Novo Testamento está escrito lá que não é para fazer. Então tem pessoas que dizem assim, ó, não quero usar a lei como base moral, vou usar somente o Novo Testamento e o que tiver lá para mim está certo. Já tem gente que eu falei aqui que quer usar a lei como essa base. Ele não quer considerar tudo, mas ele quer falar, não, a lei ela é uma lei, a lei de Moisés é uma lei justa, não é uma lei injusta. Deus deu uma lei justa para o povo. Deus não ia dar nada injusto. Se é uma coisa justa, por que não trazermos para hoje, tirando a parte dos sacrifícios de animais, tirando a parte de cerimônias de sacerdotes, visto que somente Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje, então não tem como continuar com sacrifício, com rituais. Então, nós temos um debate acontecendo aqui, de acordo com o que eu vou explicando aos irmãos, existe um debate acontecendo e eu quero que os irmãos sejam bem assim, pensem mesmo por si só, analisem biblicamente. É por isso que eu estou evitando um pouco conclusões, tá? Segundo ponto, a maioria concorda que os princípios gerais que alicerçam a lei mosaica são relevantes para hoje. Então tem muita gente, a maioria inclusive, concorda que a lei de Moisés ela é uma boa base moral. Quando eu falo base, eu não estou falando que tudo nela continua, mas que ela é sim uma referência do que é bom e justo para uma sociedade. É isso que as pessoas argumentam também. Continuando aqui o debate. Em Gênesis 9:6, irmãos, nós temos algo que vem antes da lei. Então coloca mais um ponto a discutir. Alguém argumenta assim, olha, mas antes de existir a lei que foi dada lá em Êxodo, em Gênesis já havia um versículo que dizia, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que é que isso quer dizer? Lendo com calma, quer dizer o seguinte, quem derramar sangue de homem, ou seja, matar, pelo homem seu sangue será derramado, ou seja, será morto também. E aqui é antes da lei, tá? Isso aqui é antes da lei. Então esse versículo também deixa um ponto de discussão, ou seja, se antes da lei já havia um princípio de que quem mata um homem tem que ser morto,
Então, isso vale também para nós hoje, que não tem nada a ver com lei. Isso é um princípio que Deus deixou, e ele disse ainda o porquê que essa pessoa tem que morrer. E nesse versículo está dizendo que porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, quem matar o outro, que é a imagem de Deus, deliberadamente, injustamente assassiná-lo, deve morrer. Deve morrer porque ele matou uma pessoa que é a imagem de Deus. É algo muito sério, é algo muito santo a vida. A vida é santa, ela não pode ser desprezada. Então, quem assassina tem que morrer. Isso é Gênesis 9:6. Então, é um dos argumentos também usados por pessoas que dizem que se a lei não vale, esse versículo está antes da lei. Ok. Em Romanos 13, do 1 ao 4, e esse aqui eu vou querer ler. Esse aqui eu tenho que ler porque ele é muito importante. Eu estou abrindo aqui a Bíblia online, vou compartilhar com os irmãos. Romanos 13. 1 a 4. Deixa eu parar o compartilhamento e vou iniciar a Bíblia online aqui. Daqui a pouco eu troco. Aqui, Romanos 13. Eu vou ler, tá? A do 1 até o 4, eu acho. Diz aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Deixa eu trocar essa versão aqui, porque aí na NVI fica mais claro. Português. NVI, tá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Irmãos, aqui tem uma palavrinha-chave. Primeiramente, a gente está vendo que está claro aqui que ele está falando que nós temos que obedecer às leis dos homens, tá? Temos que estar sujeitos às autoridades governamentais, porque ela é a mão de Deus na terra. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, pois aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Aí ele diz aqui, ó, porque eles... deixa eu ver onde é que está. Pois é serva de Deus para o bem, ou seja, a justiça, as autoridades, as leis dos países, ela é serva de Deus para o bem. Como é que você vive bem num país, meus irmãos? Um país que tem leis justas e que são executadas, senão você não vai viver bem. Então ele está dizendo assim, que autoridades governamentais, ela é a mão de Deus para o bem, o seu bem. Então quando prende lá um ladrão, é para você não ficar com medo de um ladrão entrar na sua casa. Quando ele prende lá um político corrupto, é para que o dinheiro não seja desviado da saúde, da educação dos seus filhos. Então, ela é uma serva de Deus para o seu bem, tá? As autoridades governamentais é a serva de Deus. Tem uma palavrinha-chave aqui, irmãos, que é a palavra espada. O que é espada aqui? Aqui é um sentido figurado. Ele diz aqui, ela é serva de Deus. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela quem é autoridades governamentais, não porta a espada sem motivo. Ele está dizendo que as autoridades governamentais portam espada. Muitos teólogos, irmãos, dizem que a palavra espada aqui significa o Estado executando a pena de morte para pessoas más. Mas se você praticar o mal, tenha medo, porque ela não porta a espada sem motivo. Ou seja, não é sem motivo que o Estado mata, que as autoridades governamentais vão matar criminosos.
Isso é a interpretação teológica de alguns, mas temos também interpretações dizendo que espada não é morte aí. Tem teólogo que diz que a espada se refere apenas à autoridade governamentais de punir pessoas, né? Seja com cadeia, seja com outro tipo de punição, enfim. Então tem pessoas que dizem que a espada aí não se refere à morte, o Estado não tem direito de matar, é o que alguns defendem. Já outros dizem que sim, o Estado tem direito de instituir a pena de morte como uma das penalidades, porque esse versículo diz que a pena de morte, na visão de alguns teólogos, tá? Que a pena de morte, ela sim é a mão de Deus para o seu bem. É a mão de Deus para o seu bem. Tá aí duas interpretações que podem ser aplicadas e cabe a nós, primeiro em oração, em estudo e pedindo a graça de Deus, entender o que a palavra espada aqui quer dizer. Deixa eu voltar aos compartilhamentos do slide, e já estou concluindo já, nossa aula já está chegando ao fim. Então, alguns defendem, os retencionistas, que são aqueles que defendem a favor, assumem a legitimidade da pena de morte como papel ordenado por Deus ao Estado. Então, Deus deu o direito e a ordem do Estado executar a pena de morte, de acordo com a visão teológica de alguns. E o último ponto do slide é tirar a vida de combatentes era uma ordem dada por Deus. Isso aqui, irmãos, não tem discussão, porque isso aqui está na Bíblia, né? Então, Deus ordenou algumas pessoas matar outras. Eu já falei da questão das leis, que eram em caso de homicídios, estupros, sequestros, etc., lá no Antigo Testamento. E eu posso dar outros exemplos, como o caso de Samuel. Samuel matou o rei dos filisteus? Não estou lembrando. Deus ordenou a Samuel matá-lo. E não só Samuel, muitas passagens bíblicas, narrativas bíblicas do Antigo Testamento, Deus ordenou a homens matar outros. E, obviamente, nós cremos que nosso Deus é justo, e é porque era justo que aquela pessoa morresse. Tá? O Antigo Testamento não aniquila a justiça de Deus, nem a misericórdia de Deus. Deus revela a sua misericórdia no Antigo Testamento, sim, e revela também a sua justiça no Antigo Testamento e no Novo também. Então, irmãos, fica aí o debate, né? Ele não é conclusivo, o autor... eu prometi a vocês que eu ia falar o que o autor ele entende. Ele tem uma conclusão aqui bem curta, mas o autor diz assim que as escrituras favorecem muito a permissão de pena de morte. Isso é a conclusão do autor do livro. Porque ele acha que toda essa ter a lei de Moisés ali, ele crê que é uma base para instituir boas leis nos dias de hoje. E leis justas, visto que a lei de Moisés, a Bíblia diz que eram leis justas, né? Deixa eu até achar esse versículo aqui, acho que está em Números. Ver se eu acho. Não vou achar fácil não, mas está em Números. Depois eu vou achar, talvez eu mande para os irmãos aqui no grupo. Em Números diz que as leis de Moisés não haviam leis mais justas do que aquelas. Então, o próprio Deus falou lá em Números que nenhuma nação tinha leis tão justas. Então, acho que o autor se baseia muito em ter a lei de Moisés, sim, como uma base. O autor não defende que a lei de Moisés ela deve ser seguida em todos os casos. O autor ele sabe que muita coisa foi abolida pela vinda de Cristo e pela nova aliança, mas ele acredita que a lei pode ser usada como uma boa base para um Estado, Estados Unidos, Brasil, qualquer outro país, instituir pena de morte como um método justo de penalizar pessoas. Essa é a visão do autor. Isso é uma longa discussão, assim, tem muita coisa para aprofundar, mas obviamente nosso tempo não dá, aqui é uma aula de curso básico, mas quem quiser aprofundar, tem os livros que eu deixei lá os livros que eu deixei no slide, que ficou lá no grupo do WhatsApp, e aí os irmãos têm direito de ir mais a fundo, entender melhor se essas leis eu posso usá-las
nesses casos de homicídio, de adultério, etc., se seria justo o Estado instituir essas leis, baseado em tudo que a gente conversou aqui, tá? Eu também não vou fazer nenhuma conclusão minha, eu tenho um ponto de vista, mas eu quero deixar aberto para os irmãos pensar, orar. Deus realmente autoriza o Estado a isso? É justo, de fato, alguns tipos de crime ser punido com a morte? É a mão de Deus agindo por meio do Estado? É a mão de Deus ou não? Deus não utilizaria o Estado como esse método para matar pessoas que merecem a morte. Ele faria isso diretamente, como fez com Ananias e Safira lá em Atos, com o rei lá que foi comido de bicho, fugiu aqui agora. Lá no Novo Testamento também, em Atos, Deus mata Herodes. Herodes, exato. Então, que Deus mata, irmãos, nós sabemos, correto? Nós já sabemos que Deus mata. É justo pessoas morrerem por alguns pecados? Pela Bíblia, sim, porque Deus mata pessoas por causa de pecados, está em Atos e no Antigo Testamento. Pastor Neilson, Sim. Nessa questão de Deus mata, às vezes eu penso que sim. Teve um casal aqui na nossa igreja, eles aceitou Jesus e o esposo, ele estava muito contrariado. E ele estava assim, pelo fato que aconteceu, e ele estava muito contrariado e premeditava no coração uma vingança. Sim. Aí, as pessoas, assim, o pessoal, inclusive a irmã dele, que preocupou muito com isso, ela é de oração mesmo, ela orou em favor dele e tal. Aí não demorou muito tempo, o cara tombou o caminhão e morreu. Sim. Você acha que tem alguma coisa a ver? O que a gente não consegue afirmar nesse exemplo que a senhora deu, né, que foi por causa do fato anterior, né? Porque a gente sabe que Deus mata, porque está no Novo e no Antigo Testamento. Não há nenhum indício que Deus parou de matar as pessoas. Não há nenhum indício bíblico que Deus, não, vai chegar um dia que Deus vai parar de punir pessoas com a morte. Estou falando de uma maneira direta, né? Na Bíblia não diz isso, então a gente entende que nós temos um Deus justo ainda, e que ele é um Deus, é fogo consumidor, que sim, algumas pessoas serão punidas com a morte, como punição, de fato, né? Deus pune com a morte. Alguns que são servos, e aí não é punição, tá? É aqueles que chega o dia de morrer e Deus leva, né? Pode ser novo, ou velho, ou adolescente, ou jovem. Tem pessoas que Deus quer levar para ele, não é punição, é levar para ele, para morar no céu. Então, Deus também tem esse direito. Ele é o dono de todos. Agora, a pergunta para a aula, ou seja, que eu falo a pergunta para os irmãos pensar Deus quer usar o Estado para essa função? Ou seja, ele quer que tenha as leis, né, instituídas que punem as pessoas com a morte, e aí o ser humano que vai matar, ou seja, é a pessoa lá que vai aplicar a injeção lá no criminoso e ele vai morrer. Deus quer usar esse meio ou ele só quer matar, né, diretamente ali como um milagre, digamos assim, um milagre no sentido de milagre punitivo, né? Então essa é a discussão que nós temos, um desafio, na verdade, para nós. Kézia levantou a mão? Pode falar, Kézia. Tá mutado, Kézia. Oi? Peraí. Se voltasse aí, não adiantava gritar e falar, ai, minha filha, não sei o que. Peraí, Neison, já vou falar. Sim. Não. Ai, meu Deus. É sobre. Eu vou falar, eu acho, tá? Quando eu falo eu acho, é que eu tenho certeza. Deus mata nos dias de hoje ainda, usando as doenças, a pandemia. Você está falando que acha que Deus mata por meio de doenças? Sim, hoje assim a gente não vê Deus falando diretamente com a pessoa, vai lá e mata tal fulano. Mas eu penso assim que usa outras formas. A gente vê muitas doenças aparecendo, pandemias, tá? Que isso né? São consequências das nossas escolhas e dos nossos pecados.
que vai surgindo essas coisas, mas eu penso que é uma nova forma. Sim, sim, eu acredito sim, totalmente, assim, não tenho dúvida nenhuma de que Deus continua a matar hoje em dia como uma maneira de punição, seja por pandemias, seja pelo câncer, seja pelo acidentes. Eu creio num Deus que continua a fazer justiça, que exerce misericórdia também, mas que ele sabe o momento que, opa, que é justiça, as chances já foram dadas, enfim. Independente de qualquer coisa, cremos num Deus que continua sendo justo. E se é justo, ele sim vai continuar matando pessoas, né? Agora eu não vou saber qual a pessoa que morreu por uma punição, porque só se Deus revelar, né? Nós cremos que Deus revela, eu creio, mas eu não vou saber que a pessoa morreu ali na BR se ele tinha alguma coisa no sentido de Deus estava caçando ele para matar, como está escrito em Êxodo, né? Deus procurava Moisés para matar em uma determinada situação lá. E depois Moisés mudou, se arrependeu e fez o que tinha que fazer, mas sim, Deus continua a matar hoje, normal. Acredito eu que, inclusive, quase todo dia eu acho que Deus está exercendo justiça em algum lugar do mundo, matando alguém de uma maneira justa, tá? Não injusta, mas de uma maneira justa. É isso. Irmãos, eu cheguei ao fim. Se os irmãos tiverem uma última consideração, os irmãos podem abrir o microfone, falar. A minha parte eu já encerrei, tá? Aí depois que os irmãos falarem, vamos fazer uma oração para encerrar. Então, como os irmãos não abriram o microfone, acho que não tem mais nada a colocar. Vamos fazer essa oração? Irmã Odete, a senhora pode fazer essa oração de encerramento? Amém. Amém. Então vamos orar. Glorioso e poderoso Deus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de aprendizagem, meu Deus, e que cada dia podamos, Senhor, aprofundar mais, Senhor, interessar, meu Deus, no conhecimento, que o Senhor venha renovar, Senhor, cada dia mais as nossas vidas, venha abençoar os nossos professores, Senhor, venha abençoar a família de cada um, meu Deus, venha abençoar, Senhor, a vida daqueles que esperam e confiam nas nossas orações, e eu te peço, neste momento, Senhor, que seja derramado sobre cada um de nós, a tua graça e a tua unção, em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, meus irmãos. Não sei se Lucas vai falar alguma coisa. Eu só quero dizer glória a Deus. Amém. 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 Meus irmãos, então tenham uma boa noite. Deus abençoe os irmãos grandemente, tá? Amém. Deus abençoe o irmão também. Amém. Até a próxima segunda.